Oi, aqui é a Lusa e hoje iremos demonstrar mais uma vez toda a nossa criatividade. Imagine um mundo cheio de heróis. O que seria deles sem ter um trabalho para fazer? Pois é, seria um tédio. E por isso, hoje iremos criar novos vilões originais e ameaçadores. E claro que, como precisamos de uma grande fonte de cultura popular, contamos com a ilustríssima participação da Gabi La Roca, lá da República do Medo. Estão preparados para esse encontro? E tu, Troá, tá preparado para narrar essa história? Mas é claro, Lusa. Eu tô sempre preparado. Certa vez o nosso grupo recebeu uma estranha carta convite. Era de uma escritora fascinada por livros e histórias chamada Gabrielle Stone. Ela pedia nossa ajuda para escrever um livro no qual estava trabalhando e contava com o nosso auxílio, já que vivenciamos muitas coisas por aí. E lá fomos nós nessa missão. Após tortuosos caminhos pela floresta e subindo o vale, avistamos sua mansão. De acordo com histórias antigas, aquilo ali já fora uma estalagem que recebia viajantes perdidos. Percorremos naquele jardim labiríntico e chegamos em frente àquela imensa porta de entrada que logo se abriu vagarosamente, revelando aquele interior da mansão. Eis que uma vontade de me expressar tomou conta de meu corpo e comecei a cantar uns versos. Quem será que tá aqui? E eu entrei sem medo, o que me diz? E pode me seguir, nessa mansão tão grande me perdi. Eu vi uma luz ali, podem entrar, alguém falou. Olhei pra trás e vi, e nem vou mais dormir. Um louco com machado vem aí, o bronca, e eu nem pensei, me escondi. Destruiu aquela porta e eu vi um maluco que me falou, estou aqui. E eu pensei, não, volto aqui. Aquele homem, então, sumiu de repente. E começo a ouvir passos de alguém que descia as escadas. E então, avistamos ela, a dona da mansão. Bastante receptiva, nos ofereceu chá e rum vermelho, seja lá o que isso significa. Falamos do ocorrido e ela disse que aquele lugar ativava nossa imaginação. Aquilo tudo era apenas fruto de nossa mente. Curioso, né? Naquela noite, trocamos muitas ideias para o seu livro. Ela precisava encontrar um vilão ideal para sua história. Alguém jamais visto antes. E o resultado dessa conversa... bem, é exatamente isso que você vai descobrir agora. Quer dizer, na verdade, logo depois que o Tiamat gritar no seu ouvido. Aqui é o Tiamat e o meu vilão preferido é o do Chaves.
Olha só, rapaz. Qual deles? Do Chaves. Tem mais de 20 casas nele. Hã? Ah, meu Deus do céu. É uma vila grande. Olá, aqui é o Troá. E quando o assunto é vilões, a gente nunca vai conseguir criar algo à altura do maior vilão da ficção. Tripa Seca do Chapolin Colorado. Eu me sinto muito bem? Ah, esse sim. Esse vilão, ele e seu companheiro Do Tripa quase Seca, nada. Poucas coisas. Errou! Quase nada. Quase nada. coisas. Poucas tranças. Poucas... Não, esse aí... Poucas coisas é o Chaves, né? Que não tem muita coisa. É que eu olhava em espanhol, daí o nome mudou um pouco. É mentira! Ah, Olhava em português de Bilingue. Portugal, era poucas coisas. Poucos trapos. Poucos trapos. Oi, aqui é a Lusa. E eu tenho uma teoria de que qualquer vilão, se tu mudar duas coisas na história dele, ele vira o herói. O começo e o final. Olha! A motivação, E os poderes. Não, duas coisas que aconteceram com ele, assim, na vida. nascimento. Qualquer duas coisas. É. Ou duas coisas específicas. Duas coisas. Mas isso é meio, tipo, estático, ou todo vilão, sei lá, se tu Ah, daí pegar... tinha que o saber objetivo- demais e complicou. É, daí tu entra na Tem uma matemática. fórmula. Não. Era isso que eu queria saber, se Não tinha é uma Bhaskara. fórmula ou não. O que a Lusa tá querendo dizer é que o melhor dos vilões é o pior dos heróis. Eu não entendi o que ele falou. Que? Eu não sei se era isso que eu queria dizer. Vivo bastante pra morrer como um herói. Tem essa frase aí também. Não. Não é isso. É quase isso. É que eu ouvi essa frase em inglês, daí... A questão é que qualquer coisa que tu falar de forma bem confiante, as pessoas vão Exato, né? acreditar. É verdade, né, Tro? É isso aí. Olá, aqui é o Bron. E o meu vilão ficou tão ruim, mas tão ruim, que ele consegue ser pior que aquele alquimista lá que juntou a filha com o cachorro, você lembra? Caraca, O velho. Metal Alchemist. Nossa, Não vai lembro o ser nome dele. pior. Aquele lá é muito vilanesco. Eduardo. Bom, mas a gente vai entrar numa discussão que a gente já teve aqui. Se é o pior vilão, quer dizer que ele é o melhor vilão? Não sei. Pois é. Ah, é, não, tá. não. É o melhor. Nesse caso é o melhor vilão. É o melhor pior, né? No caso. É um bom veneno ou um veneno Eu ruim? sinto que Exato. a gente já teve Ah, essa exato. discussão. A gente já teve. Uma árvore na floresta, é o que acontece. Lá vamos nós E hoje um de trilho do trem. Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui pra criar vilões. Não bastando o que a gente já tem no cinema, que já tem nos jogos, nas séries, em todo o conteúdo pop aí. Na vida real. Na vida real. A gente veio aqui pra criar novos vilões, que não tá o suficiente, tá? E a gente também conta hoje com uma presença muito especial. A gente tá aqui com a Gabi Laroca, que ela é doutora em história, ela é pesquisadora de cinema de horror, ela é podcast lá na República do Medo, ela é profissional de recusa de cartão de crédito, ela é tudo. Te apresenta aí, Gabi, pra gente. Ele praticamente descreveu dizendo que eu não tenho dinheiro na conta bancária, né? É verdade. Porque eu sou formada. Com todas essas ótimas qualidades, os boletos estão todos atrasados. Aí, ó. Isso é normal. Segunda-feira, né, pra nós. Né? Não, na verdade eu tava pensando, quando eu pensei nesse título, eu pensei naquela pegada, tipo, você tá andando na rua e daí chega a moça, quer fazer um cartão de crédito com a gente? Aí você fala assim, não. Só isso que eu pensei mesmo. Depois dessa apresentação, né, você me pergunta quem eu sou, eu vou parar na psicanálise, né? Porque é uma pergunta muito complicada. De onde você veio? Qual é o seu propósito no mundo? É. O que você quer fazer? Qual é a marca que você quer deixar para a posteridade? Você fica Como tipo, você se vê daqui 5 anos? Ah, não, daí já vai Pergunta de contratar. entrevista. Seu pior defeito, sua melhor qualidade. Qual a sua pretensão salarial? Trabalha final de semana. Qual o seu pior Que horror. defeito? Eu sou muito perfeccionista. Ah, sempre. Quem nunca, né? A Quem nunca? resposta é default, né? Antes da gente começar o nosso episódio, então, vamos reservar esse momento aqui para aquela palavrinha lá do correspondente da guilda, que ele tá guardando ali no camarim número 86. Tudo isso? E a gente pulou uns números. Não tem 86 na Não tem guilda. ordem. Cada não vez tem cria mais camarim nesse lugar. Só camarim, a guilda é uma grande empresa de camarim. Mas a gente tá aguardando ele ali, que ele tá vindo contar pra gente o que aconteceu, o que se passou lá na guilda durante essa semana. E é com você, correspondente. Olá, pessoas.
aqui é o Henrique, um dos mais novos membros da guilda. Então, essa semana aqui na guilda, estava tendo um barulho muito estranho, como um daqueles filmes de terror, sabe? Eu, como um bom corajoso, mandei ir na frente pra ver o que era. Esse é o tal do cagão. No fim, acabamos descobrindo que era só o Tiamat treinando suas habilidades de canto. Que merda, hein? Tivemos uma votação pra ver se o Tiamat iria fazer as paródias daqui pra frente. Mas com apenas 2 votos a favor, essa ideia foi abolida. Ou talvez não. Eu vou fazer uma petição pra tentar convencer o resto da guilda a deixar isso acontecer. No, God, please, no! Se você quiser ficar sabendo mais dessas loucuras que acontecem na guilda, além de trailers exclusivos e capas de episódios antes de todo mundo, venha fazer parte da guilda apoiando pelo PicPay em @dragãocareca, no Padrinho em padrim.com.br/dragãocareca ou acessando o site em www.dragãocareca.com. Muito bom. Bom, é isso, pessoal. Tô indo nessa porque tenho que convencer o resto da guilda a deixar o Tiamat cantar. Não vai dar, não. Nossa, pessoal, sempre que aparece essa voz, eu já fico arrepiado. Que maldade. Arrepiado pro bem e pro mal, outro. Frio? Tá frio aqui, aí eu Ah, liguei o sim. ar. Não tem nada a ver com a voz, então, no fim, né? É só... Por acaso, tava ouvindo na hora. É, por acaso. Caraca. Muito obrigado, correspondente, por mais uma contribuição aí. Mas, antes da gente começar, então, nesse episódio, antes da gente ir para o que você tá buscando aí, o que você tá buscando ouvir, Lusa, conta pra gente como é que o pessoal faz pra nos encontrar, usar os portais aí mágicos pra poder encontrar a gente através de outros mundos. Pra nos encontrar em outros mundos, mas a gente não promete que tu não vai encontrar um vilão pelo caminho. Mas se tu, mesmo assim tu quiser, é entrar no nosso site, dragãocareca.com. Lá tem os links de todas as nossas redes sociais. Também tem os episódios pra você escutar lá. Se você entrar nas nossas redes sociais, tem todas as atualizações, episódios novos, comentários, perguntinhas. Então não deixa de seguir lá pra ficar em dia com tudo que o Dragão Careca tem. Ó, muito bom. Tem enquetes lá também, eu vi que no Spotify tá rolando um monte de perguntinha lá. No nosso site você também pode baixar o episódio e lá no Spotify você pode dar 5 estrelas pra gente pra ajudar. Ajuda, por favor. Por favor. Ajuda o maluco que tá doido. A gente pede pra você dar 5 estrelas, mas você tem total liberdade. Vocês podem dar 5 estrelas ou não votar. Exatamente, isso aí que é mais importante. E se você também quiser entrar em contato com a gente aí, basta mandar um pergaminho para contato@dragãocareca.com, que até o final desse episódio, o Troá vai lançar uma pergunta que você vai ter que responder através do pergaminho. E se você responder certinho, a gente vai ler ele, né, Troá? Nossa. Exatamente. Aguarde até o final do episódio que uma pergunta muito mirabolante vai aparecer. Acabei de inventar isso. É, não tava porque, em tipo, eu não sabia disso. Alguma coisa vai acontecer. Pô, caraca, o Bro podia ser evidente, hein? E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre Criando Novos Vilões. Eu vou começar porque o vilão que eu pensei, ele tem a ver com o começo da vida. Nossa! Caraca, Ele nasceu. ele nasceu. Ai, ainda bem. Exato, Bron. Bron sempre com as palavras de... Sempre preciso. É, sempre preciso, palavras sábias. O vilão que eu pensei é uma mistura do bebê da viagem de Chihiro, que é o Bo. Eu achei que ela ia falar o bebê de Rosemary. Eu pensei também, já tá pronto pra você botar mais lá. É uma mistura de bebê de Rosemary. E eu fiquei assim, É o Lúcifer ali do seriado. onde diabos a gente vai parar com isso? Ô, Gabi, vai ser a continuação, agora vai ser o adolescente de Rosemary. Pô, isso é uma verdadeira história de horror, entendeu? Caraca! A gente sabe que o vilão do bebê de Rosemary não é o bebê, né? É verdade. Mas isso é uma discussão pra outro episódio. Eu nunca assisti, pra falar a verdade, que eu tenho medo de filme de terror. Não dá medo, mas vale a Não pena. legal. dá, você não me conhece. É, ele perturba um pouco, mas... É uma mistura desse bebê com o Dr. Manhattan e os Zezédios Incríveis. Uau. Caraca! Não me lembro quem é o Zezé. É o bebê? É o bebê. Tu misturou 3 bebê. Se você pudesse me dizer. Não, o Dr. Manhattan não é bebê. Não, já foi, né? É assim, o bebê mas- Manhattan, não é o Dr. Manhattan. Isso. Seria mais louco se fosse o Zezé de Camargo. Daí sim. Um vilão sertanejo. Dependendo, a gente muda. Daí ele canta, estoura os ouvidos da pessoa. É um poder.
Ou seja, é uma coisinha pequenininha azulzinha. É um Smurf. É que assim, E pelado, né? não sei se vocês sabem, mas o Dr. Manhattan, como que é a história de origem dele, né? Ele leva um choque. Nesse caso, do meu vilão, quem levou um choque foi... Esse aqui, Baderneiras, é a uva Itália. Estas mais de mesa. Ai, meu Deus, vamos ser processados. Ele não gosta, viu? Ele não gosta. Ele não... Quem é que gosta de levar o choque, né? Putz, que pena, né? É um dos meus vídeos favoritos da internet. Eu não julgo ele, o cara levou o choque e disse que ele não gosta, tá certo? Eu também nem ia gostar. É, né? Então, inspirada nesse vídeo e na história do Dr. Manhattan, o que acontece é, uma mulher estava grávida e ela levou um choque numa festa da uva. Só que, surpreendentemente, ela fica bem, assim, ela sente o choque, né, sente aquela coisa, mas ela fica de boa. E gosta daquilo. Não, ela fica de boa e faz os exames, vê que o bebê tá bem, ela tá bem. Ela nem notou, né, na real, que ela sofreu isso aí, porque ela ficou em estado de choque. Ah, não. Chocante. E ela faz os exames, né, pra ver se o bebê tá bem, tudo certo. Só que quando esse bebê nasce, ele é basicamente o Dr. Manhattan. Só que... Ele é azul? Ele é azul. Ele não é azul. Fosforescente. Ele é verde. Ele é o Super Choque, entendeu? Mas vocês lembram do Super Choque? Sim. Nossa, ele também tinha os poderes. A mãe dele morreu. Eu me lembro que era triste. Vai logo pro fato traumático. Que personagem principal que os pais não morreram? O personagem principal que os pais não morreram. É verdade, né? É verdade. Chaves. Só que o Super Choque é exposto a um gás, né? Não é tipo um choque mesmo. É um vazamento que teve na cidade, É um produto químico, né? A fonte da maioria dos heróis da DC, né? Exato. Um produto químico faz mal. E aí essa criança nasce, Lusa. E assim... A gente ainda tá no nascimento. O Vou parar de poder do interromper. Dr. Manhattan é o quê? Ele simplesmente controla átomos de tudo à volta dele. Aham. Sim. Então, esse bebê também, só que ele não sabe disso, porque ele é um bebê. Então, ele não tem controle sobre os sentimentos dele e nem noção das consequências. E ele é um bebê, ou seja, ele quer coisas, ele fica frustrado, ele faz birra, e quando isso acontece, ele acidentalmente usa o poder dele de destruir as coisas, né? Então, o objetivo dele É a conquista! é fazer tudo que ele tem vontade. Não tem nenhuma represália social, digamos assim. Não. Mas tu já considera, Lusa, que ele é um vilão desde bebê? É. Quando é que ele se torna um vilão? Ele se torna um vilão porque aconteceram alguns feitos que foi. O primeiro, que ele destruiu várias casas, incluindo a dele, na vizinhança. E outra foi que ele transformou o asfalto e as calçadas em lava e fez chover laser. Porra! Caraca. Achei que era fez chover leite. Porque ele tava com cólica. Caraca, imagina quando ele tiver cocô, né? Explode o universo. Mas, Lusa, tem uma pergunta, assim, também nessa mesma jogada. Até que ponto a gente não pode falar que ele tá sendo só um bebê, assim? Crianças têm esses rompantes emocionais, né? É. Sim. E não necessariamente eles fazem pro mal. Às vezes é só uma frustração que eles não conseguem lidar ainda. Só que ele mata um monte de gente. Então, ele é um vilão inconsciente. Isso é detalhe. O quê? Talvez ele é um vilão que não saiba que ele é um vilão, porque ele ainda não sabe lidar com as provavelmente. emoções. Isso é um problema também, né? É. Na verdade, quando eu tava criando, eu pedi opinião de uma pessoa que tava comigo, e daí a pessoa falou, realmente, tem isso, né? Que ele não saberia se é um vilão ou não. A gente até tem em filmes e coisas assim, personagens que inicialmente são considerados talvez vilões, ou pelo menos a ameaça, né? De um filme, ou de uma série, ou de uma história. Tu acaba entendendo, né? Motivações, ou por que ele acaba destruindo coisas. Entendendo, não concordando, mas entendendo. Sim, ele é uma força destrutiva, pra falar a verdade. É. Isso. E sabe o que é legal? Porque ele não tá nem no espectro do bem nem do mal, sabe? Não tem essa coisa dicotômica, né? Assim, ele é super mal ou ele é tipo super herói, sabe? É. Ele transita entre esses dois polos, assim. Exato. E eu acho isso interessante em vilões, que a gente vê assim, nossa, mas como é que essa pessoa não seria um vilão? Ou será que ela realmente depende da perspectiva, né? Tu entende a motivação, né, do vilão. Alguns assim, né? Sim. Outros não, mas alguns sim. Alguns sim. Pois é, eu fico pensando, sei lá, uma madeira pararia ele. Por alguns minutos, talvez. Eu fico imaginando uma mamadeira gigante sendo aterrissada. sabe? Uma mamadeira. Porque, apesar dele ter uma força destrutiva descomunal, ele ainda é um bebê, então ele vai ter desejos bem primitivos que podem saciar ele, né? Então talvez essa seja a fraqueza dele. É. Uma mamadeira.
Mas essa mãe, Lusa, ela escondeu essa criança do mundo? Acho que não, né? Se começar a chover lava na tua vizinhança, tu vai saber de onde é que vem. Não deu pra esconder, assim. Ah, eu vou achar que tem uma criança que fez aquilo. É que assim, inicialmente ele não demonstrava esses poderes, né? Quando foi começando a ficar mais desenvolvido, assim, começou a demonstrar alguns casos e daí já virou, assim, uma coisa que a mídia já tava atrás pra ver o que era, aquela força destrutiva. E isso é onde a gente tá na nossa história. A mídia sempre atrapalhando, né? Sempre. Falou, eu, a jornalista, né? Como é que é o nome desse vilão? O nome dele é importante. O nome é Dr. Bebê. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Doutor Bebê. Caraca. Muito criativo. Eu não tinha pensado no nome, mas agora foi. É por isso Foi que um vai bom ficar improviso. bravo, né? O cara já lasca toda a carga social de ter que fazer artigo, ter que fazer um monte de coisa. Tem outra questão, né? Quando esse bebê crescer, ele vai ser um vilão ou não? Ah, mas tem uma fase ali que já começa a ter uma consciência maior, intenções. Aí é quando a pessoa não consegue controlar o ego e tem outras... aí começa justamente. a desenvolver as... Quer pegar o carro. Sabe o que isso me lembra? Eu não sei se vocês conhecem um filme chamado Brightburn, Filho das Trevas. Sim. Ah, sim. É o super-homem, né? Criança. Exato, tipo, é muito essa discussão, assim. O filme, eu não acho ele horrível, mas a galera desceu o cacete nele, assim, quando ele foi lançado. Então, cada um com a sua opinião, mas ele é de 2019 e ele traz justamente essa reflexão, assim, o que aconteceria se o super-homem viesse pra Terra e ele descobrisse que ele pode controlar todo mundo com os seus poderes, né? Fosse do mal. Eu acho uma discussão muito bacana, assim, de entrar, né? Até onde esses poderes podem ser usados pro bem e até onde essa criança, né, tem essa noção. E o que ela pode desenvolver? Ela pode ser um super vilão ou ela pode ser um super-herói, como foi o super-homem, né? Sim, total. Eu lembrei desse filme, realmente, esse filme ilustraria, principalmente na parte da pré-adolescência ali, né? Que é quando ele descobre os poderes. Nossa, eu não conhecia, mas pesquisando aqui parece bem legal. É bom o filme. Não vai com muita expectativa, porque você vai se a ideia é boa, decepcionar. mas... Parece ser interessante, vou falar então. A ideia é boa, tem uns bons gore, assim, pra quem gosta de cenas mais violentas, mas ele falta alguma coisa. Mas eu acho bacana essa discussão, assim. Sim, com certeza. Sabe o que eu acho que nesse filme meio que falta no final? É porque, assim, ó, eu vejo que as pessoas têm, pelo menos dentro da minha bolha social, as pessoas têm uma aptidão a não achar legais filmes que no final não dão nenhuma esperança de melhoria. E aí, esse filme, o final dele, eu não lembro exatamente, mas pelo que eu lembro, não tem esperança de sair coisa boa. Não tem um final feliz esse filme, né? E aí eu fico pensando, será que isso daí não é uma coisa que fere muita expectativa, assim, do que o pessoal vai achar do filme, quando ele não entrega nenhuma esperança, nem plot twist, nem nada. Tipo, acontece uma parada que tava a entender que ia acontecer isso aí, e acabou, entendeu? E acabou o filme. Sim. Mas com certeza, as pessoas sempre querem um desfecho positivo, sabe? Eles querem o bem vencendo o mal, e quando isso não acontece, geralmente ninguém fica muito satisfeito. O cara já tá frustrado ali com a vida, tem que acordar cedo, tem que fazer as coisas que ele não quer fazer. Ele quer ver o filme pra ter sucesso, sabe? Pra pelo menos algo feliz na vida. Pelo menos um momento, né? Quando sair do filme, já vai direto pra terapia aí, que tá faltando. Mas usa muito legal essa ideia de vilão. Ele é quase como realmente, né, como a gente foi falando, né, uma força da natureza. Ele é uma bomba relógio incontrolável, com várias nuances de explosões, desde quando é criança até quando vai crescer. Não, é muito louco, assim, tipo, realmente é pra questionar isso, né, o que é ser vilão? Será que a gente não tem só o ser vilão ou não ser vilão, é só uma concepção nossa, né? Se, por exemplo, a gente descobrisse que são pessoas que fazem grandes fenômenos da natureza, né, grandes catástrofes da natureza, se fossem de fato diretamente humanos que fizessem isso, será que a gente pararia a acreditar que a natureza que faz seria tipo vilões que estão por trás disso? Será que não é só uma concepção do que é uma coisa ser ruim ou não? Sim. Isso é muito louco mesmo. Vilania, pra mim, é quando o mal é causado com consciência. Tu sabe que vai causar aquilo. Mas é que tá, não sei se é a questão da consciência. O Thanos é vilão ou não? No filme, né? Ah, mas é isso aí já é... Ele é um vilão, do meu ponto de vista. Ele é um vilão porque... Sim. Ele tem noção
noção que isso vai fazer mal e ainda assim ele faz. E, na verdade, ele tá fazendo isso por puro interesse, né? Porque ele tinha que conquistar ele acha que ele tá fazendo bem pelo aquele exemplo lá de comida e tal. Isso é uma coisa que o cinema tentou vender. Mas ele tá fazendo um genocídio, né? A partir do momento que você mata pessoas inocentes pra passar por cima dos teus interesses, eu acho que você... É que ali ele botou uma coisa na cabeça, então essa ideia dele tá errada. Mas se for pensar assim, a motivação, eu vou matar pessoas agora, vai ser ruim, mas tudo pensando no futuro pra melhorar a vida das pessoas. Mas aí foi uma opinião dele, né? Dentro da perspectiva distorcida dele, ele acha que tá fazendo bem, né? É que todo mundo acha que é o herói dentro da própria história, né? A perspectiva é que manda nesse caso, né? Aham, claro, com certeza. Mas eu vou falar de um vilão que tem, certo modo, a ver com essa coisa de controle, mas ela vai se tornar mais consciente. Vou falar de uma vilã que ela é capaz de controlar qualquer medidor de tempo do mundo ao seu bel prazer. Caracas. Ela pode parar, avançar, retroceder, destruir qualquer medidor de tempo, relógio, timer, qualquer coisa. Achei essa vilã da hora aí, entra. Tá, mas ela controla só o relógio ou realmente o tempo? Não, só os medidores de tempo. Que merda, hein? Mas ela pode mexer em todos ao mesmo tempo. Então ela causa o atraso. O superpoder dela é fazer as pessoas se atrasarem nos compromissos. Aí é que tá, começa assim. Ela é uma ilusionista. Pensa o estrago que isso pode fazer se usado nos momentos e nos lugares certos. Aí é que tá, olha como é que começou essa vilã. Eu gostei, eu quero que ela use na minha vida. Assim, eu esqueço academia às 7 da manhã, falo, putz, que droga. Quando ela era pequena, o avô dela era um relojoeiro. Enfim, ela aprendeu muita coisa sobre esse artifício já antigo de relógios e construir relógios, né, analógicos. Consegue ler relógio analógico. Exato. Isso é uma habilidade boa. Exato. E aí, enfim, né, ao acaso, uma certa vez ela tava na escola e ela olhava pro relógio que tava na sala de aula e ficava desejando que o tempo passasse mais rápido. E o que aconteceu é que, em determinado momento, ela olhou pro relógio e ela percebeu que o ponteiro se mexeu, avançando. Mas se eu fizer isso agora, Troá, e ficar olhando por um tempo, ele vai se mexer também, não tem poder. É isso que eu ia falar. Obviamente, muito mais rápido, a ponto dela achar aquilo estranho. Agora sim. Só que isso não interferiu em nada, porque óbvio que o sinal da escola não tocou por causa disso. Foi só o relógio da sala. E ela percebeu que ela conseguia fazer esse tipo de coisa. Ela começou a testar com os relógios da loja do avô e uma série de coisas assim. E ela percebeu que ela conseguia, de fato, parar ponteiros, avançar e retroceder ponteiros ao seu bel prazer. E não só o que ela via, mas o que ela pensava. E aí que o poder começou a perder o controle. Antes de tu continuar, eu preciso te fazer uma pergunta. Ela controla ponteiros ou relógios digitais funcionam? Qualquer medidor de tempo. Tá, então ela controla a rotação do Sol. Não, o Sol não é um medidor de tempo, ele é uma coisa natural. Sim, se tu usar um relógio solar, sim. Mas o Sol em si, ela não tem como controlar, porque o ser humano que atribuiu a ele uma habilidade, entendeu? Ele só existe. Ela controla a percepção do tempo, de certo modo. A noção de... Tá, e o relógio solar, como é que tu faz? É isso que eu perguntei. Mas o relógio solar daí não. Não pode mexer a sombra, mas ela não mexe o Sol, entendeu? Mas a sombra meio que... Como é que ela vai mexer? Não cogitei que ela mexe a sombra. Eu cogitei só que ela realmente mexe. Eu acho que a gente achou um bug no Troá. Fala 300. O Troá tava tão feliz com a ideia dele, a gente já botou 5.500 defeitos. Qualquer é qualquer. Mas eu não tô dizendo que é um poder incrível. Realmente... Mas vai lá, continua, Troá. Aí, o que acontece? Certa vez, ela mexeu nos relógios e o avô dela acabou não tomando o remédio que era pra tomar em determinado momento e ele sofreu do coração e ele morreu. Faleceu. E ela se culpou por causa daquilo, porque ela tinha bugado os relógios da casa. E aí ela começou a pensar que aquilo podia ser uma coisa ruim pra ela, né? Ela cresceu com isso na cabeça. Quando ela ficou mais velha, ela teve seus relacionamentos. Certa vez, ela avançou o tempo do relógio do namorado pra fazer ele encontrar ela mais cedo e ele sofreu um acidente no caminho. E ela percebeu que o que ela tava fazendo tava gerando uma espécie de caos, que não era bom. Só que com o tempo ela começou a se envolver com outras coisas que ela fazia, ela começou a sentir prazer nisso. Ela se entregou ao prazer de fazer o mundo e as percepções do tempo ficar confusas, gerar caos, acidentes, pessoas se desencontrarem, se encontrarem, coisas se anteciparem, se avançarem. Ela experimentou até uma vez avançar um horário inteiro no mundo inteiro. Sim. A noção do tempo. Então ela começou a perceber que o poder dela é de fato muito grande, de controlar não o tempo, mas a noção do tempo com esses aparelhos, entendeu? Que a gente tem. E aí, ela precisava de um nome de vilã. Como ela era uma espécie de trapaceira do tempo, ela se apelidou de Clock. Que bom.
Só isso? Para, achei que foi um baita do nome, tu me fala isso. A expectativa lá no céu. É um bom nome de vilã. Achei que era Clock alguma coisa. Eu não gostei. É Clock só. Podia ser Croqui. Clocri. Mas é essa vilã, tá? Aí eu pesquei pensando num defeito nela, né? E olha só que louco. Qual é Pesquei pensando. o defeito que ela tem? Ela desenvolveu uma repulsa a relógios. Assim como, tipo, os vampiros clássicos da literatura, sabe? Ela não pode ver um relógio que ela tem repulsa, uma fobia aquilo. Tá aí, como é que ela usa o poder? Anulou o próprio poder, parece a gente inventando defeito. O relógio é a criptonita dela, assim. Mas ela não precisa ver relógios pra adiantar e avançar. Ela tem uma espécie de uma noção do tempo, um relógio interno, sei lá. É o relógio biológico, né? O quê? Pode alterar o relógio que tá numa outra cidade. Por exemplo, uma pessoa X, sei lá. Ela pode voltar o relógio biológico da pessoa. Olha aí, ó. Isso faz o quê? A pessoa vai vomitar? Eu acho que o relógio biológico não é bem pra isso, não. Não, vai de um bebê até um idoso até morrer. Ela pode matar qualquer um. Não, mas não é tão forte. É só reloginho, bro. É só números que ele muda. Relógio é relógio biológico. Qualquer relógio. O herói dessa daí vai ser o senhor da... Europa. O senhor da companhia elétrica, bro. sei lá. O herói é o super atrasado, tá ligado? Que pra ele tanto faz as horas. Tá tanto faz. Tanto faz. Tá sempre atrasado mesmo. Não atinge ele nada. Tá sempre atrasada, porque ela vai agir pra afetar as pessoas que estão considerando o horário. Só que o atrasado considera o horário, ele sempre chega depois. Um desleixado, então, não vai ser afetado. É um cara que se baseia só pela posição do sol, pra saber se já que não tem controle do sol. Já que lá não dá pra mudar. Ele olha pro sol. Imagina que dificuldade, qualquer lugar que ele vai tem que estar fazendo um relógio solar. Tem que estar fazendo, né? Um portátil é muito complicado de levar, eu já tentei. Eu trabalhava com isso, né? Eu tinha que estar levando comigo, era muito, muito desconfortável. Você trabalhava com relógio, bro? Relógios solares. Sério? É claro. Bron Relógios Solares Limitada. Companhia limitada. Parece verídico. Era muito complexo. Cara, o Flash seria um cara que seria um herói pra essa tua vilã. Porque ele é tão rápido que ele volta no tempo, então tanto faz o horário que for pra ele. Faz alguém sentido. Que volta no tempo. Super-homem. Tecnicamente, essa pessoa que eu fiz é uma humana que tem esse poder psíquico, vamos pensar assim. Então, tipo, qualquer pessoa pode ser um herói. Tipo, policial pode vir com uma arma, prender ela e deu, acabou. Não, mas como é que ele vai saber que ela é a vilã? Entendi. Ela teria que ter uma fraqueza um pouco maior, né? Porque essa fraqueza dela do relógio só é meio tipo... Merda! Sim. Não, mas tá certo. Esse é o nosso papel, é avacalhar as ideias dos outros. É isso aí que... não, o relógio, tire de perto de mim. Tire da minha frente. É tipo vampiro com a cruz, tá ligado? Caraca. Dá uma relojada na cara dela. A prisão dela é na torre da igreja, tá ligado? É o Big Ben, ela nunca pode ir pra Londres, porque se ela vê o Big Ben, ela tem um surto, né? Nossa, isso é legal. Alguém com controle do tempo resolve o problema, Tro. Eu acho que precisa de muito menos, pelo que tu falou, a gente tá matando uma formiga com uma bazuca. Exato. Vai resolver. Eu prefiro pecar pelo excesso, tá? Ô, Bron, deixa eu perguntar. O teu herói, ele tem superpoder, o teu e o da Gabi? Tem muitos. O herói ou o vilão? O meu vilão é muito paia perto de vocês, que são especialistas nisso, assim. Não. Eu sou muito pouco criativa pra essas coisas, então eu vou virar motivo de chacota aqui. Olha o que eu acabei de falar, Gabi. É verdade. Não vai ser a única. Olha o meu doutor bebê. Só pra ter uma noção, o herói do personagem que a Lusa criou é uma babá. Pronto. É só uma babá amorosa que bota no colo e dá de mamar. Acabou. É verdade. Não tinha pensado nisso. Só cuidar bem do bebê, deu. É o super nani, tá ligado? Você deixar o bebê feliz, ele não destrói o mundo, sabe? Já que o Troá tá falando nisso, de voltar no tempo e coisa, de movimentar... Só que eu nunca falei isso, ok? É que tu ainda vai falar, é que o Bron voltou no tempo, outro. Já que o Troá tá falando nesse negócio de avançar, retroceder e tudo mais, né? Nunca ficar parado. O meu vilão que eu inventei agora, o poder dele é ficar parado. Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá. Caraca! É uma pedra... Não é o que vocês estão imaginando. É uma estátua viva! Exatamente. Sério? E o nome dele é Vênus de Milo. Caraca! Que é uma estátua única que eu me lembro o nome. Que é aquela que não tem os braços. Exatamente. Caraca. E o poder é assim, ó. Por que aconteceu, né? Por que o Vênus, ele nasceu? Porque ele foi empurrado por um adolescente enquanto ele tava trabalhando. Então, o que acontece? Se mexeu. E ele ficou muito revoltado com isso. E falou... Sim. A partir de hoje,
Eu vou petrificar todo mundo, pra todo mundo virar estátua viva. Calma, eu não entendi. Eu não faltando os nada, 95% Sabe dessa o que isso me lembra? Isso me lembra em partes, assim, uma viagem. Vocês lembram da Gorgonzola, uma vilã do Máscara? Não. Que ela transformava todo mundo em queijo? É tipo isso, Certeza que a ideia, quem criou ela teve uma ideia, tipo a nossa. Ela era uma vilã do Máscara, nossa, eu adorava, assim. Até hoje eu olho o queijo Gorgonzola, eu lembro da Gorgonzola do Máscara. E ela queria transformar todo mundo em queijo, sabe? É o melhor queijo. Eu super ia querer ser um provolone. Só pra dar um contexto, porque a gente não tá dentro da tua cabeça. É humano? O que é? É uma estátua? Uma estátua viva. É um humano normal ali, estátua viva. Que foi atrapalhado por uma criança. O show dele foi atrapalhado, ele caiu, se mexeu, entendeu? Era adolescente, na verdade. Eles estavam caminhando na rua e tropeçaram no estátua viva. Pera aí que eu fiquei com uma dúvida. O Troá falou que o show dele foi atrapalhado. As estátuas vivas dão show? Claro, é um show na rua. Claro. É um artista arte. de rua. Tá, mas pera aí. Ó, o Tiamat não considera uma estátua viva um artista. Não. Sindicato das Estátuas Vivas. Me passou pela cabeça o seguinte evento. Tem uma estátua viva ali no meio do centro. Daí se juntam umas 5 pessoas, daí do nada começa a bater palma. Ué, se tu gostar da performance de estátua dele, pode bater palma. O que tá julgando aí? Esse que é o detalhe. No meio da atividade dele ali, né, do trabalho, derrubaram ele de propósito. Eu vou cair! Caraca. Foi de propósito. De propósito, muito triste. Daí ele se revoltou. Ele falou, não, a partir de hoje vou petrificar todo mundo. Porque, tu sabe, ele tinha esse poder. Só que ele não usava, porque ele era muito pacífico. Sim, mas claro. No momento em que a maldade humana imperou naquele cenário, ele resolveu, agora eu vou me vingar. Aí que nasceu o vilão. Da onde vem esse superpoder dele de petrificar? Eu me perdi aqui. Ele nasceu com esse poder. Ah, ele já nasceu com isso, assim. Ah, tá. Entendi. Ele é um mutante. Nossa, essa é bem aquela solução de geladeira. Sabe quando você abre a geladeira e você descobre como que você vai colocar o personagem no lugar que você quer, assim? Ah, onde vem os poderes? Não, ele nasceu isso, não tem problema. Ninguém nunca sabia, ele nunca tinha usado, mas agora ele resolveu que vai usar. Exatamente. Sempre foi assim. Ninguém questionou o pai do bebê da Lusa, né? Engraçado. Mas foi o choque. É que o pai do bebê era ausente, por isso que ele ficou assim, entendeu? Exatamente. Ô, Gabi, é que o Bron contando uma história é o seguinte, tá? Tu pega um livro que tem uma história e aleatoriamente tu arranca 50 páginas do livro. Aí essas 50 páginas tu tem que imaginar na tua cabeça como é que foi. Ele leu isso e achou que era toda a história. É o Alto da Compadecida, mais ou menos. Muito bom. E aí ele petrifica as pessoas, Bron. Ele descobriu esse poder dele, que ele era muito fã de pessoas famosas, né? Não interessava, se era famoso, ele era fã. E aí ele resolveu encostar nas pessoas, assim, pra pedir autógrafo, e aí as pessoas começaram a petrificar. Sabe essas estátuas de famosos que tem pelas cidades e tal? Ele encostou em várias pessoas até descobrir, porque ele não descobria, a pessoa petrificava, não sei o que aconteceu. E aí acontecia isso, então várias estátuas que tem de famosos, tudo foi parte do Vênus. Caraca. O Museu de Cera, aquele? É, o do Madame Trousseau. O quê? Trousseau. Pode ser pedra, pode ser cera, tem vários tipos. Ele escolhe? É tipo um toque de Midas, então, só que de pedra. Exato. É a mistura de Medusa com Midas. Ele não pode ver o reflexo dele, garanto. É um toque de Milos daí. É um toque de Milos, exato. Ai, meu. Ele tem fraquezas, claro, né? É o vento. What the fuck? Começa a ventar muito ali, pode derrubar ele, é complicado, né? A chuva também, ficar na chuva ali é ruim. E o terremoto. Tá, não, mas tem que ser uma fraqueza que afete o poder dele. Exato. Sim, mas afeta. Se começar a chover, ele parece o Fred Mercury prateado, né, cara? Tinta caído, né? Basicamente é isso. Encostou, não tem o que fazer. Não tem o beijo da princesa lá. Sim. Tem que ser uma pessoa que ele não consiga encostar, né? É, uma alma. Um martelo gigante que se bater nele quebra, né? Quebra tudo daí, assim. Chega uma britadeira, destrói toda a obra dele. Caraca, é isso. O homem britadeira. Podia ser. Ele em si, ele não é uma estátua de verdade. Ele só consegue ficar parado imóvel, entendeu? Ele é um humano. Não sei como é que vocês sabem como é que funciona a estátua viva. A gente criando os heróis, parece aquele episódio do Pica-Pau que tem as lutas dos lutadores de boxe, que aí tem o montanha contra o tesoura, que não é lá. Um martelo humano. O homem débito automático. É que ele não pode encostar. O herói pode ser só um samurai.
Claro! Olha só! Ele falou em Vênus de Milo, o samurai pega, corta os braços dele e ele não pode mais encostar nas pessoas. Não é encostar pela ponta do dedo, tu pode encostar com o teu ombro, tu sabe, né, Troy? Ah, eu imaginei que é com a mão. Ah, tá. Caraca, eu acharia bizarro uma pessoa encostar o pé em mim e eu ficar pedra. Mas acontece. Se encostasse com a mão, tu não ia achar de boa, estranho. tranquilo. Não, com a mão não. Tu não ia achar estranho. Tu virar pedra. O inimigo dele podia ser o Homem Latex, que nada mais é que tipo aquele super-herói daquele filme que tem que eles não têm superpoder mesmo, não é nem o... Não tô falando do Watchmen, mas eu tô falando de um outro que eles não têm superpoder. Ah, e aquele que tem uma mulher que tem uma bola de boliche com a caveira do pai dela dentro? Eu não lembro, eu não lembro. Eu não conheço isso. Nossa, tem um filme de Sessão da Tarde, assim. Eu não lembro. Tem um homem que fica invisível desde que não tenha ninguém olhando ele. Nunca viram isso? Caraca, cara, esse filme é muito bizarro. Não, mas o contexto que eu queria dar é que ele só não tem poder. Ele é um humano normal, só que ele tem fobia a pessoas encostarem nele. Então a roupa de super-herói dele é tipo aquelas roupas de latex, sabe? Que é toda de latex, até tipo o cabelo. Ele vira tipo um Teletubby, sabe? Sim. Eu sei qual seria o negócio pro vilão do Bron. O quê? Uma pessoa que transforma as estátuas em pessoas. Olha aí. É não, isso. Mas aí é só inverter, né? Eu não conheço ninguém que faça esse trabalho, Luz. Não, ele é um herói, ele tem esse poder. Caraca, ele foi um herói criado única e exclusivamente pra fazer um counter do teu, né? Porque ele não tem mais poder pra mais nada. Ele é simples assim. Exato. Eles transformam estátuas em pessoas. Como o nosso imaginário é bom, né? Como a nossa imaginação é fértil. Eu tinha imaginado um super-herói pra ele no estilo do Troá, assim, né? Sei lá, uma morsa. Vai lá e corta, a mão fora. Aí é que eu fiquei pensando, se ele pudesse encostar, o poder dele, se fosse só na mão, no caso, se ele pudesse encostar qualquer outra parte do corpo ali, né? O que sobrar da mão ali. E o pior, ele pode lançar projétil. Imagina que ele lança um disparo que na ponta da bala tem um fio de cabelo dele. É verdade. Nossa. Aí já entra no dilema do homem invisível, né? O homem invisível corta a mão fora, a mão vai ser invisível? Vai. Ah, entendi. Exato. É uma parte do corpo, né? Não é o corpo da pessoa. É, se ele tá comendo um cachorro-quente, em que momento o cachorro-quente some? Eu ainda acho que um homem latex resolveria o problema. Pode ser um homem latex. Dá pra comprar na Shopee, inclusive, a roupa já tá pronta. Só não pode ser latex preto. É, e cada um com seus fetiches, né? Gente, tô com muita vergonha, o meu é muito ruim. Olha o que eu acabei de falar. Ai, mas olha o que a gente tá falando. Olha o que o Troá falou. Vou contar que assim, eu trabalho com cinema de horror, né? Então quando as pessoas falam de vilão, eu já penso tipo baixaria, né? Com certeza. Ou eu penso tipo alguma coisa muito clássica. Um slasher. É, assim, e eu gosto muito de filmes de bruxas, histórias de bruxas, né? Então eu tava pensando assim, nossa, como que daria pra trazer uma história de bruxa? Mas ficou meio pai, então vocês ignoram. Fica tranquilo que tu pode achar tua ideia horrível, a gente vai piorar ela. Tudo bem, vamos lá. Exato. A minha vilã, ela tem um começo de percurso, né, de trajetória muito básica, né? Ela era uma mulher que manjava das artes malignas, então, assim, ela não era inocente desde o começo, ela gostava de invocar o capiroto, assim. Um sinteco gelado! Mexia com as Satanistas. Satanista do mal. Jogador de RPG. Vai morrer! E ainda era comunista, pra ser pior ainda. Daí... Era taxista. Satanista, comunista, jogava RPG. Yu-Gi-Oh! Ela fazia esses feitiços malignos por onde ela morava, até que um dia, é óbvio, todo mundo deu um basta e eles mataram ela dentro da própria casa. Caraca. E enterraram ela, né? Caraca. Só que ela acabou renascendo, né, como um espírito. Então, assim, ela não reviveu de corpo e alma. Ela se tornou esse espírito vingativo, essa coisa imaterial, mas ela tem um problema, porque ela fica presa, né, nesse terreno onde a casa dela era. Então, ela meio que é uma assombração em forma de bruxa. Mas o corpo dela foi enterrado na casa dela. Foi. Embaixo. Não pense porque foi uma solução, de novo, abri a geladeira e pensei, exato, onde a gente vai colocar o corpo dessa mulher? Debaixo da casa dela. A casa foi construída em cima ou é um local baldio? Porque eu pergunto, porque um amigo meu, quando o cachorrinho dele morreu, há muitos anos atrás, ele enterrou no quintal de casa e nasceu um pé de mamão. Não sei por que eu falei isso. O que isso quer dizer?
Tem uma piada nisso ou não? Não, eu tava só devagando, desculpa, pode continuar. Quando eu falei casa, então eu vou elaborar um pouquinho melhor, né? Vamos rebobinar. No terreno da casa, né? Então ela tinha uma casinha no terreno, né? E eu não consegui pensar muito bem a época em que essa história passava, mas vamos dar assim que tipo um século depois, mais ou menos. Sim. Essa casa caiu, obviamente, não existia mais, mas a ossada dela permanecia escondida. E deles construíram uma outra casa em cima, então ela ficou vinculada a essa estrutura, né? Então ela habita, né, esse limite do terreno, né? Que pode ser tanto o quintal quanto a casa, ou se construiria um prédio, pois ela vai habitar lá. Ela tem tanta raiva, ela é um espírito vingativo, né? E ela quer causar vingança e destruição por onde ela passa. Bem clichêzona mesmo, porque é o que ela gosta de ser. E ela consegue fazer você reviver o pior momento da sua vida. Caraca. Literalmente. Então ela mexe com a tua cabeça a ponto de que ela sabe exatamente qual é o seu pior coisa que já aconteceu com você. E ela faz você reviver isso. Que horror. Mistura de Dementador com bicho-papão no Harry Potter. É em looping, tipo, quando termina aquela memória, ela começa de novo, tipo um dia da marmota do inferno, uma coisa assim. Exato, até você perder praticamente a tua sanidade ou você apelar para um recurso de que você quer acabar com aquilo, né? Uhum. Todas as pessoas que passaram por essa casa relatam essas experiências com esse sobrenatural. Ninguém nunca saiu de lá. Mas aí... A casa é uma casa maldita. Sim. Ela é tipo um Big Brother sem paredão. O paredão é a morte. Esse herói, tô pensando no herói que fique ali entre um bruxo e um corretor imobiliário, sabe? Uma coisa assim, sabe? Se botar o juro bem alto, né, ninguém vai querer. Uma construtora que vai derrubar a casa e construir um prédio. Exato. Mas o prédio ali tá no terreno, é? É, não pode estar no terreno. Daí vem os perigos do capitalismo, porque ninguém quer perder o terreno, entendeu? Ninguém quer transformar aquele terreno em algo que não é usado, entendeu? É uma esquina. É um terreno muito bem localizado. No centro. Talvez o verdadeiro vilão seja o capitalismo dessa história. É, sempre, né? Acaba sendo. E faz todo sentido o vilão ser o capitalismo, porque você falou que ela é comunista, né? Então É verdade. tá tudo relacionado. E ela é a mocinha, na verdade, da história. É. Poxa, era pra criar uma vilã, cara. É que falando em vilão, desculpa, gente, preciso fazer um devaneio aqui. Tem um filme de horror, mas assim, é de baixíssimo orçamento. Eu trabalhei com ele na minha tese de doutorado. Nem sei como eu encontrei ele, sabe? Eu não sei, ele caiu meio que no meu colo, assim. Ele é um filme italiano. Ele chama Lago di Satana. Em inglês é The She Beast, tipo a mulher monstro, algo assim, né? Ele não tem título pro português, mas ele é um filme de 1966. Foi há 84 anos. E ele tem a Barbara Steele, que é uma super atriz de filmes de horror, assim, clássico. E ele se passa, assim, ele é década de 60, então a gente tá bem na Guerra Fria, né? Ali já passou Segunda Guerra e eles estão em algum país dali da Europa Oriental, não lembro de cabeça. E tem uma cena sensacional que tem uma bruxa e ela é, tipo, toda podre, né? E ela mata a galera com uma foice e um machadinho. Com machadinho? Mentira, que machadinho? Martelo. Martelo. E ela mata uma hora o cara com uma foice e um martelo. E daí quando ela larga a ferramenta no chão, ele forma justamente o símbolo. Sim. Caraca. E eles dão aquele close, assim, sabe? Aí começa a tocar o hino da Rússia, né? No fundo. E eu fiquei assim, gente, o que diabos está acontecendo neste filme? Mas assim, a única coisa boa desse filme é isso, entendeu? Caraca. Eu achei pesado o filme. A inspiração. É, tá aí, ó. Depois os caras reclamam que não tinha orçamento, né? Estão criticando o capitalismo. Bora! Eu tô pensando em como isolar o local, sabe? Pra ninguém chegar ali. O que acontece com os corpos, Gabi, das vítimas dela, essa bruxa? Somem. Boa pergunta, não tinha pensado nisso, assim. O que acontece com eles? Se decompõe no jardim. Bota na geladeira, que tu tá falando. Ela coloca tudo dentro da geladeira. O freezer, né, gigante. Mas uma pergunta, ela não age assim fisicamente? Não, ela não tem o corpo dela, né? O corpo dela já apodreceu faz muito tempo. Sim. Ela tem esse espírito, assim, essa coisa imaterial, uma coisa que consegue se movimentar sem aparição, ser vista. sim. Ela é um fantasma. Sim. É, eu acho que nesse caso é só o bruxeiro mesmo, só pra resolver. O Troá
falou zoando, mas eu realmente acho que um personagem que fosse o corretor de imóveis, que ele descobriu que tem uma bruxa ali, daí ele botasse o preço lá em cima, sabe? Pra ninguém conseguir levar. Eu acho que seria o maior herói, não ia deixar ninguém chegar, né? Ficar um valor muito alto. Mas sempre tem os jovens, né? Sempre tem os jovens que invadem a propriedade pra ir lá ficar de romancezinho dentro das peças. Onde é que falaram isso? Acho que foi no Mundo Freak, talvez, que falaram que tem esse negócio que em alguns países, quando dizem que uma casa ou lugar é assombrado, na verdade aumenta o valor, porque fica mais valorizado no mercado. A galera gosta disso. Ele fica mais fresquinho no verão, né, também. Eu acho que ele não tinha que pôr o valor muito alto, ele tinha que pôr o valor, tipo, muito baixo, que daí as pessoas iam ficar muito suspeitando. Nossa, sabe aquela coisa assim? Tá muito barato, tem que ter uma coisa errada aí. Ou o nosso herói é uma pessoa extremamente altruísta que compra isso, cerca e deixa lá. Não precisa ter um superpoder, só precisa ter dinheiro. Exato. Por que é mais fresquinho? Eu não entendi, eu fiquei com isso na cabeça. Mais fresquinho. Tiamat falou, mais fresquinho no verão. Qual a ligação? Porque ele é assombrado, né? O fantasma fica soprando em você, assim, no meio do pescoço. Porque tem sombra, né? Fica abanando também a tua cara, sabe? Se você precisar. Dá aquele calafrio, isso dá uma refrescância. Exatamente. Quando passa por dentro de ti. Que delícia, cara! Quando é frio é espírito ruim, viu? Quando é calorzinho é bom. Então o Canadá é só espírito ruim. Gente, eu sou de Curitiba, tá explicado. Só tem espírito ruim nessa cidade, então. A gente é de Porto Alegre. Meu Deus, a gente tá habitado só por coisa ruim. Sim. Todos somos ruins. Exato. Mas então, o herói basta ter dinheiro, né? Exato. Vai combater a comunista com dinheiro. Fechou todo. Perfeito. Não, o problema é ter dinheiro e querer fazer uma coisa pro bem geral do... Tem que ter dinheiro e ser altruísta. Mas aí é um herói, né? Um herói faz isso, né? A gente parte do princípio que o herói vai ser altruísta, né? Que ele quer derrotar o mal, né? Realmente. Mas já que a gente tá falando de mal enraizado, né? No caso da Gabi, literalmente, porque ela ficou na raiz lá embaixo da casa, né? Eu vou falar de um outro mal, o vilão que eu trouxe. Eu até escrevi um pedaço da lore dele pra vocês terem uma ideia. Nossa. Expectativa. Ele tem nome, ó. Eu vou ler pra vocês um trechinho dessa lore. Eita. Amélio Igor nasceu com uma doença raríssima, onde até o ar não filtrado lhe queimava a pele e era necessário um ambiente minúsculo e controlado para que ele pudesse continuar vivo. Enquanto crescia, seu corpo tornou-se frágil pela inanição e debilitado, mas a internet supriu qualquer necessidade social. Por fim, acabou por tornar-se sua obsessão e aprendeu tudo o que era possível sobre ela. No entanto, seu egocentrismo e arrogância tornaram-no alguém que não conseguia fazer amizades, mesmo no contexto virtual. Mas isso era fácil de resolver. Bastava que as pessoas não tivessem escolha. O meu vilão que eu trago, o Amélio Igor, ele é um hacker. Por causa da condição dele, ele ficou em casa totalmente isolado e praticamente a vida dele existe só no contexto virtual. E ele escolhe a sua vítima, alguém que prestou qualquer tipo de solidariedade pra ele, nem que seja mandando um oi, tudo bem, tratando bem ele já quer aquela pessoa como amiga dele. E quando ele escolhe a vítima, ele hackeia a pessoa e a pessoa consegue não ter mais nenhum contato virtual com ninguém. Ela manda uma mensagem pra família, a família não responde, manda uma mensagem pros amigos, os amigos respondem dizendo que não pode, que tá ocupado, não pode sair. E a pessoa vai se isolando virtualmente até que chega um momento em que o único amigo que ela tem, a única pessoa que ela consegue contato é com o Amélio. Caraca. Ele hackeia, ele cria um vírus que começa a postar umas respostas automáticas quando a pessoa tenta interagir. Cria uma barreira, isola. Exatamente, cria uma barreira e isola. Esse personagem eu fiz uma mistura com referência a um episódio de Black Mirror, que é aquele episódio onde você consegue bloquear as pessoas e elas viram, tipo, até visualmente, elas viram só uma estática de TV. Black Angel. E uma mistura da vida do personagem da série Invincible da Amazon, onde tem um personagem que é o robô, que ele, na verdade, ele é um gênio que controla, o robô é uma máquina, né, e ele controla a distância, porque ele justamente tem essa condição de que ele precisa estar no ambiente controlado para continuar sobrevivendo. Daí eu pensei, tá, e se esse cara, em vez de se transformar no herói, se ele, por ser um gênio, né, tratar-se um gênio, como ele poderia usar isso para o mal, caso ele quisesse? E aí o objetivo do Amélio, ele adotou o codinome Amigo na internet, então ele é o Amigo, e o objetivo dele é ter 1 milhão de amigos.
Caraca, que simples. O objetivo tem 1 milhão. Não, mas não é 1 milhão de amigos, não é 1 milhão de pessoas que tu adiciona, é 1 milhão de pessoas que tu vai ter contato diário. Amigos mesmo, assim, não seguidores. Sim, a meta dele é isolar 1.000 pessoas. 1.000 não, 1 milhão. E pra essas pessoas, ele acaba se tornando o único amigo, porque ninguém mais responde essas pessoas, ninguém mais dá conversa, porque ele conseguiu isolar essas pessoas, ele criou uma redoma virtual pra elas. Agora imaginem vocês perdendo contato com o resto do mundo, assim. Claro, o contato pessoal ainda vai existir, mas a gente tá muito dependente da tecnologia. Mas e se tu tá do lado de uma pessoa e manda mensagem pra ela? Porque eu já mandei mensagem pra uma pessoa estando do lado dela, assim. Uhum. E o que acontece? Quando ela estiver ali, ela vai responder, porque o Amélio, ele vai descobrir quem são teus amigos, porque ele é um hacker, e ele vai descobrir quando tu tá junto com eles ou não. E daí ele só vai ser maquiavélico. Ah, tá, ali vai então. Ele só vai manipular quando for possível pra tu não descobrir, entendeu? Tá, mas ele tem tempo hábil pra gerenciar? Ele automatizou tudo. Ele é um onipresente da internet. Exatamente, ele automatizou, ele criou bots que são estupidamente inteligentes e que eles conseguem responder como se fossem humanos e conseguem reconhecer esses padrões, assim como hoje a internet tem várias, por exemplo, se você usar redes sociais, tem várias coisas que descobrem padrões sobre você que você nem sabia que existiam. Ele consegue descobrir padrões sociais pra poder manipular as pessoas. Tá, e ele usa essa influência pra fazer o mal daí sobre essas pessoas. Ele é arrogante, ele é mesquinho, ele é egoísta, ele quer que todo mundo só seja amigo dele, ele não quer, se ele te escolheu pra ser amigo dele, ele não quer que tu tenha nenhuma outra amizade. Que louco. Então ele vai te isolar do resto do mundo. Quando tu entra em sites suspeitos e aparece um pop-upzinho dizendo assim: oi, estou a 1 quilômetro de distância, quer falar comigo? É ele, então? Outro, como eu falei antes, cada um com seus fetiches, né? Mas não é ele. Tens o que é preciso para esmagares minha rata? Que absurdo, que coisa errada. Que horror, que absurdo. Nesse caso não é ele, mas enfim. Não é ele quer só amizade, outra. Não fica te apaixonando, não. Tá, a pessoa que vai deter ele é uma pessoa que bloqueia a internet. É a minha mãe. O quê? Caraca, é a mãe da Gabi. Exato. Não, é porque minha mãe não tem nada, assim, de rede social. Absolutamente nada. Ela não usa. Mas ela não tem WhatsApp? A WhatsApp ela tem, mas acho que assim, ela é muito adepta de ligar. Pode ligar sem ser internet? Tipo, se ela ligar normal, sem ser por WhatsApp, ele não tem como controlar daí, né? Eu imagino que ele ia achar algum jeito de emular a tua voz ali. Eu acho, emular a voz da pessoa. Aham. Mas e se a pessoa vai perto dele e bloqueia a internet? Daí ele não vai conseguir controlar. Seria uma fraqueza, mas ele é muito bem escondido, justamente por causa dessa condição dele. O maior defeito dele é a forma física dele, que é super frágil. Ele cria múltiplos servidores e... É impossível de tu rastrear ele. É. A primeira preocupação de um hacker é não ser rastreado. É difícil criar um herói pra isso aí, hein? Complexo. Desligar a internet do mundo inteiro. Todo mundo morreu. Acabou. Caraca. Vai colapsar tudo daí. Ô, Lu, é pra criar um herói, não um vilão pior, tá ligado? Tá, mas olha só. Tinder, tá? Tá lá, Caraca. vai dando like, ninguém te dá like, Aí, putz, deu um matchzinho com amigo, né? Fulaninho. É só ele que ele vai corresponder, né? Sim. Marca o encontro. Ele vai nesse encontro? Não vai. Puta, mas aí... Ele não expõe o corpo físico dele. Tá, e se mudar o protocolo? Tira HTTPS, inventa um novo. Ele vai conseguir controlar? Sim. Cara, ele que criou o protocolo novo, bro. Tá, e se vier um hacker melhor que ele, hackear ele? Pode ser um outro hacker, né? Mr. Robot. Tem que ser um gênio tanto quanto ele, né? Então, o herói é um gênio, mais gênio que ele, que vai hackear ele. Mas aí... que nem o cara do Bron que Geladeira. O cara do Bron que é o herói que despetrifica as pessoas. É o super geladeira, ele pode ser herói pra qualquer vilão que vocês inventarem agora. Ganhei. Ganhou. Caraca, é difícil um vilão pra um hacker, né? Vamos falar certinho agora? Aliás, um herói. Um herói? Caraca, o vilão já é fácil. Buguei. A Polícia Federal.
Super agente. Super agente da Polícia Federal. O japonês da Federal, aquele que aparecia lá em qualquer coisa de crime pela web, tava ele lá. Ai, meu Deus. Inclusive ele foi preso, tá, bro? Depois entrou o outro lá, como é que é o nome daquele cara? Era o hipster da Federal. O hipster da Federal. Ele morreu. Um foi preso, o outro morreu. Ele morreu, ele teve um surto. É uma história bizarríssima. Ele teve um surto psicótico. Sério? E levou tiro quando entrou num lugar. É estranhíssima a história. Foi o vilão aí do Tiamat que matou o coitado. Tá estranho isso daí, tá estranho. Tá estranho. Cara, o meu vilão não tem nenhum poder físico, ele nunca vai usar uma arma, ele fica dentro de um... Não sei se vocês assistiram Invincible, mas Invincible, o herói do Invincible, ele fica dentro de uma cápsula, cheia de líquido, assim, pra conservar o corpo dele, porque ele não consegue se mexer nem nada. É tudo pela mente dele, ele faz tudo... É tipo o Stephen Hawking, entendeu? É só pelo poder da mente do cara que ele consegue fazer tudo. Bom, daí... Caraca, quebrei vocês com um vilão simples, não tem nenhum poder, cara. Não, eu já dei o herói. Mas a gente não poderia chamar um outro Hawking, não. Um outro hacker que, tipo, seja tão bom quanto ele, que descubra onde ele tá, pelo menos, e daí a gente manda alguém lá acabar só com ele, entendeu? A powerful Sith you will become. E vira amigo dele de verdade. Caraca, e os dois... É o poder da amizade. Exato. E aí eles ficam felizes juntos e ficam amigos. O poder do coração do Capitão Planeta poderia salvar ele. Exato. Eu acho. Então, o cara que quer ter 1 milhão de amigos, na verdade, ele só precisa ter um amigo, é isso que vocês estão dizendo. Porque o que importa não é número. É qualidade. Exato. Imagina que um dia ele tá fazendo isso e alguém fala com ele. E alguém descobre, alguém fala, cara, eu sei quem tu é. Exato. E eu realmente quero ser teu amigo. O olho dele brilha olhando pra aquela tela. Ele chora. Cai um avião na casa dele. O quê? Um drone. Aí vai... O Bron do nada colocou o Donnie Darko no meio, né? Pode acontecer. Ninguém tá livre, né? E pra encerrar, então, esse episódio, agora que a gente trouxe aqui os nossos vilões, muito vilonescos, alguns nem tanto... Ainda tô pensando no cara que é estátua viva. Eu acho que agora que a gente inventou os vilões, assim como tem os crossovers de Jason versus Fred Mercury. I want to break free. Caraca, velho. Jason contra Fred Mercury. Mamma mia, mamma mia. Eu queria falar Fred Cruz. Sim, a gente entendeu. Jason contra Fred Mercury. Quem vence? Fred Mercury. Jason com um facão ou Fred Mercury com um microfone? Daí o Jason segura ele fala, I want to be free. Exatamente. Que bosta. Vocês não sabem fazer programa? Mas enfim, agora que a gente criou esses vilões, a gente vai ter que botar eles pra brigar. Que deselegante. E decidir qual que toma melhor nisso. Não, tem que ser no soco. Não, aí não, né? Eu acho que tem que ter, tipo, Olimpíadas, várias modalidades de competição. Sim. Primeiro é no soco. Tá bom. Estátua viva ganha, hein? Ele vira pedra na hora, dá um soco, quebra a mão. Ele vai dar um soco no bebê? Se necessário. Qual é o mais poderoso? Eu acho que o da Lusa é o mais poderoso, entende? Sim. É verdade. Mas ao mesmo tempo é o mais vulnerável. Não é o mais poderoso. O da Gabi é o mais poderoso. Porque o da Lusa não consegue acertar o da Gabi. Só que o meu também não consegue acertar o dela, porque ela tá presa, né, no terreno. O bebê nunca vai ir no terreno. E o bebê não tem memória ruim ainda, né? Então um anula o outro. Será? Ou será que a gente só não lembra das nossas memórias ruins como bebês? Exato. Nascer nesse mundo. Já é uma experiência horrível. Canadá. Putz, Osasco. Santo Antônio da Patrulha. Eu queria Canadá. Meu Deus. Tá, o mais poderoso é o da Luz, então. Não temos discussão. Depois veio o da Gabi, depois veio o do Bron, depois veio o do Troy, depois veio o meu. Acho que é isso, né? Por que tu riu quando falou do meu? Não gostei. Exato. Qual é o antagonismo entre essa dupla aí mais promissor? Se fosse ter um filme sobre. É que um não afeta o outro, né? Então seria um filme bem chato. Qual era o teu mesmo, Tro? Me esqueci. É que muda as horas. O vilão é o que controla os marcadores de tempo, né? Qualquer relógio. Esse aí... Esse
Tá rindo do vilão dele, ô bro? Não, esse aí é complexo. A gente ri, mas vocês não têm ideia do caos que ia ser se não tivesse uma forma de controlar o tempo, galera. Cara, só o semáforo ia começar a abrir e fechar toda hora, ia dar uma tragédia. Atrasos de tudo quanto é coisa. Mas eu acho que a dupla da Babá e Bebê é mais interessante. Né? Babá e Bebê. É que assim, né? O Watchmen, que é de onde a Luz se inspirou, quase todos os heróis que tem, eles não têm poder nenhum. Só que o Dr. Manhattan meio que compensa, porque ele é onipresente, onisciente, ele é tipo um deus. Ele é tipo um deus dentro do universo. E se esse bebê tem o poder de um deus, não tem muito o que fazer contra, né? Porque... uma babá? Um deus controlado por uma babá. É uma ameaça que você só controla por um determinado tempo, porque ele pode crescer. Mas aí é que tá. Essa babá, ela estudou técnicas de retardar isso, entendeu? Ela é uma grande... Vai ficar bebê pra sempre. Não, ela estudou e ela vai fazer o quê? Ela vai colaborar pra essa criança nunca amadurecer. Caraca, ela é uma vilã então. Só pra avisar. Aí é que tá. O quê? É isso mesmo, a ideia é reverter, ela é vilã. entendeu? Chega um ponto de que ela tá fazendo isso prejudicando um ser humano, mas pra ajudar vários. E quem é que tá dando as dicas pra ela? O amigo. E eles estão tudo na casa. Caraca. Petrificados. E se o vilão dessa história, na verdade, é apenas um espírito maligno que deu o poder do tempo pra minha lá, fez isso de pacto com essa bruxa lá, fez o negócio de pedra, desde que ele nasceu ele era assim, do Bron, e também a Dalusa fez o raio cair na barriga da mãe. Tá, tu tá criando um vilão pra ser o pai dos vilões que a gente criou, é isso, troço, só pra entender. Tô tentando linkar esses vilões aí. Mas não é pra linkar, é só pra botar isso pra brigar, pra ver quem ganha. Então tá. Caraca, Troa pegou a ideia toda errada. Quem é que ganha no soco? O pessoal não leu a pauta, né? Como normalmente acontece, né? O Troa pula a parte da pauta e segue o baile. Vamos votar então na dupla mais promissora. Se for no soco o desafio, o meu fica em último. Ele não tem corpo físico pra qualquer tipo de combate. O meu também não. Ela fica presa aí. O meu se garante. Não é no soco, assim, é uma batalha. Pro que quiser no soco pro dele ganhar, é só por isso. É uma batalha, não... exato. É uma batalha, cada um usa os poderes que tem. Tá, no soco ganhou o meu, qual a próxima? Na velocidade, qual é o mais rápido? O bebê pode te desintegrar a qualquer... Exato. No soco eu acho que tu perde, bro. Escolhe, né? outro campeonato. O problema é assim, se tu socar o bebê, ele vai se irritar e vai te... Caraca, se tu socar o bebê, tu vai matar o bebê, né? Não, eu vou só petrificar ele. Tô me botando no lugar do vilão. Tá, mas quando petrifica... Mas ele controla os átomos, ele se despetrifica. Pronto, ele tem o poder de despetrificar. Mas petrificou antes, já era. Acabou. Mas ele pode se despetrificar no meio do ato, entendeu? Ele controla. Mas é muito rápido. Ele não vive no presente, ele vive no presente, no passado e no futuro. Esqueceu do Dr. Manhattan? É verdade. Então bota do Troá pra desconfigurar ele. Vamos se juntar, Troá, e pegar ela no soco. Vamos. Gente. Meu vilão só queria ter amigo, tá ligado? Eu já tô destruindo o universo. Exatamente, né? Troá, a gente pega o da Lusa no soco e depois vai lá e ser amigo do Tiamat ali. Exatamente. É, que eu escolhi um OP, né? Tá, mas e o da Gabi? O problema do da Gabi é que ele tem um alcance, né? O alcance dele é muito curto. Não, assim, gente, a batalha essa vai acontecer na área da casa lá. Pra ficar dentro do alcance. É. Mas aí, antes da batalha acontecer, todo mundo vai reviver a pior memória infinitamente. Então o da Gabi vai ganhar, porque nem vai ter batalha. Caraca. O bebê vai lembrar de quando ele saiu de dentro da mãe. É a pior memória que ele tem. Ele chegou nesse mundo. Caramba! Principalmente se ele lembra como é que foi, né? Então tudo depende do contexto. Bom, acorda, já tá no choro, já toma uma palmada e já tá enrolado nos panos. Eu imagino que é assim nascer, tá? Não sei. Tu não lembra? Não deve ser uma experiência muito boa, né? Deve ser Só uma coisa uma meio vez. traumática, né? Quando tu nasceu, Tiamat, te seguraram pelo pé? Não, pela cauda? Te seguraram pela cauda? Sim. Tu vê? Tu vê só. Eu tava esperando o Troá fazer a piada e eu vi que ele ia fazer. Eu fiquei quieto. É porque tu tinha dizer que era assim pelo pé. Tá, foi pelo pé, Troá. Não, aí tu tá mentindo. Filho da... Caraca, não tinha piada nenhuma. Não gosto de mentiroso. Não tinha piada. Tu não conhece o Troá? Vamos dividir assim, ó, modalidade presencial e home office. Presencial, o bebê da Lusa ganha. Home office, quem é que ganha? O bebê da Lusa, parece que é o meu filho. Você teve um filho e ele é ruim. O meu não consegue trabalhar de casa, né? Senão ninguém vê a arte dele.
Não, mas ele faz OnlyFans. Live? Ele faz live. Faz live, é uma foto, né? Ele bota uma foto lá e vai dormir. As pessoas... Detalhe. A pessoa acaba batendo palma, né? Exato o que eu ia falar. Live na Twitch, com a webcam ali e um prendedor na webcam só com a fotinho dele. Mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui. Você pode acessar dragãocareca.com e descobrir sobre outros portais para nos acompanhar. E se você quiser fazer parte da nossa guilda, fica aqui o convite do bardo. Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!